Era uma manhã fria, daquelas que fazem a cidade parecer mais cruel. O trânsito parado e as buzinas constantes criavam um cenário caótico, mas dentro de uma SUV preta, com bancos de couro aquecidos, estava Arthur, um milionário solitário, de meia-idade. Ele era conhecido por sua frieza nos negócios e por ignorar tudo que o tirasse da sua bolha. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. No meio-fio, quase invisível entre os carros, uma mulher maltrapilha estendia a mão. Ninguém olhava. Ninguém parava. Mas Arthur viu. Talvez fosse o olhar dela. Perdido, mas vivo. Ele hesitou, respirou fundo e fez algo que nunca imaginou. Encostou o carro, desceu e a chamou. Ela não reagiu de primeira. O cabelo desgrenhado, os pés descalços, o rosto marcado pelo tempo na rua. Ainda assim, ele insistiu. Você precisa de ajuda. Vem comigo. Mulher, desconfiada, olhou nos olhos dele como quem tenta lembrar o que é confiança. Depois de um longo silêncio, ela entrou no carro. O que Arthur não sabia é que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. A viagem até a casa de Arthur foi silenciosa. Ela não falava. Apenas olhava à janela, como se cada árvore, cada carro e cada placa de rua lhe despertassem memórias esquecidas. Arthur tentou puxar conversa. Perguntou seu nome. Nada. Nenhum som. Só o som do pisca-alerta quando ele estacionou. A mansão dele era imensa, moderna, mas fria. Aquela casa parecia um hotel de luxo onde ninguém sorria. Só vivia ali ele, a empregada e sua mãe, acamada no andar de cima. Arthur pediu que preparassem um banho e comida. Enquanto isso, ele observava a mulher com mais atenção. Havia algo nela. Uma tatuagem apagada no pulso. Um anel barato preso numa corrente enferrujada no pescoço. E um olhar que escondia 1000 histórias. Depois do banho, ela parecia outra pessoa, ainda calada, mas mais humana. Com as roupas limpas, a pele machucada e fina revelava marcas, cicatrizes no braço, hematomas antigos, dor antiga. Arthur a observava, como quem tenta montar um quebra-cabeça. Quem era ela? Por que ele sentiu que precisava salvá-la? E por que, mesmo em silêncio, ela parecia saber mais sobre ele do que qualquer um? Naquela noite, ele não dormiu. Na manhã seguinte, a mansão parecia mais silenciosa do que o normal. Arthur desceu devagar as escadas, ainda processando tudo o que aconteceu no dia anterior. A mulher, agora com roupas limpas e os cabelos presos num coque improvisado, tomava café com as mãos trêmulas. Mas não era isso que o inquietava. Era o jeito como ela andava pela casa, como se já conhecesse cada canto. Ela parou diante de um quadro antigo no corredor. Era uma foto antiga de família. Arthur, ainda criança, ao lado da mãe e do pai. Ela tocou a moldura com os dedos, como se estivesse revivendo algo. Você conhecia esse lugar? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela apenas desviou os olhos e voltou a comer. À tarde, enquanto Arthur trabalhava no escritório, a mulher subiu as escadas. A empregada tentou impedi-la, mas ela apenas disse, em voz baixa: Eu preciso ver ela. Arthur subiu correndo quando soube. Encontrou sua mãe e a mulher frente a frente, em silêncio absoluto. A mãe, que quase não reagia a nada há semanas, estava com os olhos arregalados. Ela tentou dizer algo e chorou. A mulher também. A mulher parou diante da cama, como se estivesse diante de uma lembrança que doía demais para ser dita. A senhora, frágil e com os olhos fundos, tentou levantar o braço, mas a força não vinha. Seu olhar, no entanto, gritava. Era como se reconhecesse alguém que acreditava estar morta. Arthur ficou parado na porta em choque. O que está acontecendo aqui? Ela me conhece? Sussurrou ele, mais para si mesmo do que para alguém. A mulher sentou ao lado da cama, pegou a mão da idosa. E naquele toque,
Algo quebrou no ar. A senhora chorou. Não um choro de dor, mas de reencontro. Eu pensei que tinha te perdido, murmurou a mãe com um fio de voz, quase um sopro. Arthur congelou. Mãe? Como assim? Mas a senhora não respondeu. Ela apenas apertou a mão da mulher como quem segura um fantasma que voltou para casa. A mulher enfim falou. Eu voltei, mas não do jeito que você esperava. Arthur estava em choque. Aquilo era impossível, mas a dor nos olhos da mãe e o alívio na mulher diziam o contrário. O silêncio virou peso no ar. Arthur se aproximou, com o coração acelerado e o rosto pálido. Ele olhava a mãe, depois a mulher e de novo para a mãe. Tentava montar um quebra-cabeça com peças que ele nem sabia que existiam. Mãe, quem é essa mulher? Perguntou com a voz falhando. A senhora respirou fundo com dificuldade. As palavras vieram quebradas, entre soluços e memórias. Ela é a Mariana, minha irmã. Que Mariana? Arthur retrucou, confuso. Minha irmã mais nova, que desapareceu quando você ainda era um bebê. Arthur congelou. A mulher, agora revelada como Mariana, abaixou os olhos. Eu fugi. Achei que era o melhor. Depois foi tarde demais para voltar. Ela contou, em fragmentos emocionados, como saiu de casa aos 17, envolvida com um homem que a prometeu o mundo, e a largou no inferno. Sem documentos, sem rumo, ela caiu na rua. E ali viveu por mais de 30 anos. Ninguém mais a procurou. Ela desistiu de ser encontrada. Até que aquele dia, aquele olhar do Arthur, foi como se algo finalmente a puxasse, de volta para a vida. Arthur estava em choque. Mas não era só isso. Algo no rosto dele também começou a mudar. Arthur saiu do quarto sem dizer uma palavra. Desceu as escadas cambaleando como se tivesse tomado um soco na alma. Entrou no escritório, fechou a porta e desabou. Aquele homem, sempre frio e calculista, finalmente chorava. Durante anos, ele acreditou que sua família era perfeita. Uma mãe forte, um pai exemplar. Mas agora, tudo parecia uma farsa construída sobre silêncio e segredos. No fundo da gaveta, ele pegou um velho envelope. Estava selado, amarelado, nunca teve coragem de abrir, até aquele momento. Dentro, uma carta escrita à mão. Era do pai. Falava de Mariana. Contava como ela engravidou jovem, como o pai a expulsou de casa por vergonha e como a mãe tentou procurá-la sem sucesso por anos. Até acreditar que ela estava morta. Arthur, lendo aquilo, entendeu tudo. O silêncio da mãe. O vazio da casa. A rigidez que ele herdou. Aquilo tudo vinha de um trauma que nunca foi resolvido. E mais que isso, Arthur entendeu por que tinha parado o carro naquele dia. Por que tinha sentido algo diferente ao ver aquela mulher. Porque, no fundo, ele também se sentia perdido. E talvez tivesse resgatado a si mesmo ao resgatar ela. Já era noite quando Arthur voltou ao quarto da mãe. A luz do abajur deixava tudo com um clima meio de despedida. Mariana estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da irmã, que dormia exausta. Ela ergueu os olhos quando viu Arthur entrar. Ele parecia diferente, mais leve, mas também mais quebrado por dentro. Por que você não contou antes? Ele perguntou direto. Porque eu tinha vergonha, respondeu Mariana. Medo de ser rejeitada. Medo de encarar a verdade. E você achou que o melhor era assumir? Deixar sua família acreditando que você estava morta? Não era para ser assim. Mas a vida não me deu opção. Ou talvez eu só tenha sido covarde. Arthur respirou fundo. As lágrimas já escorriam, mas ele não se escondia mais atrás da pose de empresário de sucesso. Você tem ideia do vazio que ficou nessa casa? Do quanto minha mãe sofreu? Mariana abaixou a cabeça. Todo dia. Eu sentia isso todos os dias na rua. Mas ninguém me via. Nem eu me via. Silêncio.
até que Arthur se aproximou. Eu te vi. Naquele dia, eu não sabia quem você era, mas senti que você era minha. Ela chorou. Ele também. E naquele abraço, o tempo parou. Nos dias que se seguiram, a casa deixou de ser fria. Pela primeira vez em anos, ouvia-se risadas nos corredores. A mãe de Arthur, mesmo frágil, parecia mais viva. Ela e Mariana passavam horas juntas, como se tentassem recuperar os anos perdidos, em cada conversa, cada olhar. Arthur, agora, olhava a tia com outros olhos. Não via mais só a mulher que ele resgatou na rua. Via uma sobrevivente. Uma história que quase ninguém teria força de viver. E voltar. Ele contratou ajuda psicológica, reformou um quarto para Mariana e começou a compartilhar o que havia acontecido com a família. É hora de contar essa história para o mundo, disse ele. E contou. Gravou um vídeo. Falou sobre abandono, reconciliação e segundas chances. Milhões de visualizações. Milhares de comentários de gente dizendo: essa história me salvou. Eu vou procurar minha irmã hoje. Chorei com essa. O mais bonito? Mariana criou uma ONG com o apoio de Arthur, para ajudar mulheres em situação de rua a recomeçarem. Ela virou símbolo de que não importa o quão perdido você esteja. Sempre há um caminho de volta, porque às vezes, quem você salva é quem te salva de volta.